A pré-existência do Filho de Deus. De volta à doutrina apostólica. Capítulo 3. O testemunho de João Batista. O precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, disse igualmente que o Filho de Deus teve uma pré-existência. João capítulo 1, versículos 29 a 30. No dia seguinte, viu João que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele está falando de Jesus, o Filho, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, ou seja, do Cordeiro: após mim vem um varão que tem a primazia. Quer dizer, ele terá um ministério muito maior e mais importante do que o meu, porque já existia antes de mim. Quem existiu antes de João? Seria algo sem sentido se ele estivesse se referindo a Deus, porque todos sabem que Deus é antes de todas as coisas. Mas aqui João está se referindo ao Cordeiro. João nasceu 6 meses antes de Jesus. Portanto, ele era mais velho que o Filho de Deus na carne. Todavia, João disse que, mesmo assim, o Filho já existia antes dele. Isso não seria possível a menos que João estivesse se referindo à pré-existência de Jesus. Apesar de todos os seus esforços, nenhuma das correntes cristãs que rechaçam a pré-existência do Filho de Deus soube até hoje contestar a isso. A palavra protos denota primeiro no tempo ou lugar. Ou seja, João refere-se a alguém que já estava à frente dele, por ter chegado ou existido antes. E, em outras traduções, obtemos o mesmo resultado. A Bíblia completa judaica, em inglês, diz: Ele existiu antes de mim. A Bíblia ortodoxa judaica, em inglês, traduziu assim: Antes que eu viesse a ser, ele era. A tradução de Darby, no inglês, diz: Ele era antes de mim. A New Living Translation, em inglês, diz: Ele existiu muito antes de mim. Capítulo 4. O testemunho de Jesus. Se não duvidarmos das palavras de Jesus, teremos que admitir que ele já existia antes da fundação do mundo. João 6,62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Onde ele estava? Ele vai dizer a você alguns versículos antes. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui está nos dizendo que ele estava no céu antes que ele nascesse e habitasse em um corpo de carne. E que ele havia descido do céu depois que alguém lhe enviou, o qual não foi ele mesmo, mas Deus foi quem lhe enviou. Essa foi uma descida literal de um lugar celestial onde Deus habita e não uma descida no sentido figurado. E veja que Jesus está dizendo que havia mais alguém com ele no céu. O unicista denominacional tentará mudar a Bíblia e dizer a você que o Filho foi enviado por ele mesmo, porque o Filho seria o próprio Deus e Pai. Mas não foi isso que Jesus disse. Por 2 vezes Jesus falou que não veio de si ou por si mesmo. João 7,28.
E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. João 8,42. Eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, ele estava lá nos céus com Deus e Deus o enviou até aqui. Ou seja, ele está dizendo: eu não sou pai de mim mesmo. Eu não sou filho de mim mesmo. Eu não gerei a mim mesmo. Eu não principiei a mim mesmo. Eu não sou Deus de mim mesmo. Eu não enviei a mim mesmo. Eu não comissionei a mim mesmo. Paulo disse que o Filho de Deus era o homem que veio do céu. 1 Coríntios 15:47. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. Esse é Adão. O segundo homem é do céu. Esse é Jesus. Em João 17, verso 5, Jesus nos dá um entendimento claro sobre o fato de que ele pré-existiu antes da fundação do mundo com o seu Pai. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Como sabemos, o irmão Branham cria que todas as coisas foram criadas por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, o que demonstra que ele aceitava o ensino bíblico de que o Filho estava com Deus desde antes da fundação do mundo. E, igualmente, o irmão Branham cria no testemunho do Filho de Deus em João 17,5, de que ele já estava com o Pai antes da criação de todas as coisas, gozando de uma comunhão íntima com Deus. Mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, do dia 29 de julho de 53, parágrafo 31. Agora, Deus, Ele mesmo, deu à luz a este Filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo ou ar para fazer um átomo. Ou seja, Jesus já existia antes de qualquer criação. Veja, Jesus disse: glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Então nós vemos que o irmão Branham declara aqui que, sem sombras de dúvidas, cria que o Filho de Deus pré-existiu antes da criação de todas as coisas e que ele estava na glória com o seu Pai. Capítulo 5. O testemunho apostólico. O irmão Branham nos disse que quando Deus envia um mensageiro para o seu povo, este mesmo mensageiro capacita outros ministros para que após a sua partida possam confessar a mesma mensagem que ele entregou, embora outros não saibam conservá-la da maneira exata como ela foi pregada. Livro das Eras da Igreja, Era de Esmirna, página 133. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Irineu de Lyon, do ano de 130 a 202, o segundo mensageiro da igreja, como nos foi ensinado pelo irmão Branham, era discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João, apóstolo de Jesus. Irineu foi um dos primeiros, inclusive, a ressaltar a importância de se preservar o ensino apostólico, embora em seus dias esse ensino estivesse comprometido e algo já se havia perdido entre as igrejas. No entanto,
Irineu nunca ensinou uma trindade de 3 pessoas coiguais na divindade. Isso foi um ensino posterior ao Concílio de Nicéia, mais precisamente no Concílio de Constantinopla em 381. O irmão Branham disse que o ensino de Irineu estava em conformidade com o ensino original dos apóstolos. Livro das Eras da Igreja, Era de Esmirna, páginas 92 a 93. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação no Espírito Santo. E a palavra era ensinada com incomum clareza e em conformidade com seus preceitos originais. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade. E visto que ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João, podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito quanto possível sobre este assunto. Assim como o irmão Branham, Irineu também cria na pré-existência do Filho de Deus, simplesmente porque foi dessa maneira que ele aprendeu com os demais que lhe antecederam, e consoante a sua própria observação das Escrituras. Portanto, de acordo com as palavras do profeta, esse entendimento estava em conformidade com os preceitos originais dos apóstolos. No entanto, antes que isso fosse adulterado e se tornasse uma fé da Igreja Romana com os devidos acréscimos feitos por ela, a crença na pré-existência do Filho de Deus era antes uma fé apostólica crida pelos cristãos primitivos. Irineu disse o seguinte acerca de Jesus: Epideixis, ou Demonstração da Pregação Apostólica, final do século II, parágrafos 30 e 50. Para Jerusalém foram enviados, por Deus, por meio do Espírito Santo, os profetas que aconselhavam o povo e o convertia ao Deus onipotente de seus pais. Como colunas da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, anunciavam que da estirpe de Davi haveria de florescer o seu corpo, para que fosse, segundo a carne, filho de Davi, que era filho de Abraão, em razão de uma extensa cadeia de gerações, e, segundo o Espírito, Filho de Deus, pré-existente com o Pai, gerado antes da fundação do mundo, e aparecido como homem ao mundo inteiro nos últimos tempos. Cristo, o Filho de Deus, existente antes do mundo, estava com o Pai e junto ao Pai. Porém, Irineu nunca quis se ocupar em tentar explicar como que o Filho de Deus foi gerado antes da criação. Ao invés disso, usava as palavras da Escritura de Isaías 53, verso 8, a fim de justificar essa sua incapacidade. Sua geração, quem a narrará? Lembre-se que os mensageiros não eram profetas, e isso somente poderia ser feito por meio de um profeta, porque a palavra sempre vem aos profetas. E, conforme veremos nesse estudo, o irmão Branham tentou fazê-lo. Devido à exatidão de informações que se obtém ao seguir esse antigo padrão de ensino da igreja primitiva, onde um passa fielmente adiante aquilo que ele recebeu anteriormente por outro, o irmão Branham incentivou que se conservasse esse mesmo padrão de procurar dizer tudo exatamente da mesma maneira como foi ensinado. E Deus, através de seu ministério, tem tentado restaurar através da mensagem do seu profeta esse mesmo padrão. Por conseguinte, entendendo ou não, aceitando ou não, cada ministro que deseja pregar esta mensagem deve tão somente pregá-la da maneira como o mensageiro falou. As intenções de alguém que decididamente escolheu não dizer exatamente tudo da maneira como o mensageiro disse
pode ser as mais nobres possíveis, mas isso apenas fará com que o povo de Deus acabe dando ouvidos a um sonido incerto, pois não estará crendo e nem dando uma confissão perfeita daquilo que foi ensinado. Esse é o problema quando alguém que não aprendeu corretamente a mensagem resolve pregá-la mesmo assim. Ele irá influenciar a outros para, da mesma maneira, não concordar ou aceitar tudo o que o mensageiro disse, inserindo suas próprias ideias. Mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, 13 de outubro de 62, parágrafo 72. Faça tudo o que você puder pelo reino, mas jamais insira as suas próprias ideias. Diga apenas o que a mensagem diz e prossiga. A única maneira, portanto, de assumirmos uma confissão apostólica confiável para os nossos dias é tentar falar essa mensagem exatamente da maneira como William Branham a transmitiu, sem negar o que ele falou ou forçar um conflito com ele mesmo por meio de suas próprias declarações. Capítulo 6. A interpretação unicista para João 17:5. O ministro canadense Terry Sproul escreveu um maravilhoso livro biográfico falando sobre o ministério profético do William Branham, intitulado Um Profeta para os Gentios. Sproul é um conhecido ministro da mensagem em seu país. Entretanto, embora ele não admita isso em seu livro, ele demonstrou não concordar inteiramente com todo o ensino do William Branham sobre a deidade. A linha de interpretação pessoal que ele tomou para interpretar a mensagem do irmão Branham seguiu o mesmo raciocínio denominacional unicista. Ele prova isso em algumas passagens de seu livro, quando resolve dar a sua interpretação pessoal para a escritura de João 17:5, sugerindo que essa fosse a mesma interpretação que William Branham havia dado. Sproul diz o seguinte: Um Profeta para os Gentios, página 36. João 17:5. A glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Este versículo da Escritura, quando compreendida à luz da presciência de Deus, não pode ser interpretada para significar uma pré-existência de um Filho glorificado. Tal interpretação colocaria em contradição todas as outras passagens da Escritura que revelam o Filho em relação ao tempo e à humanidade. Jesus, no entanto, foi glorificado antes que o mundo existisse. Ele também foi um cordeiro antes que o mundo existisse. E foi morto antes que o mundo existisse. Apocalipse 13:8. Todo o plano da salvação, incluindo a obra redentora de Cristo, foi estabelecida na mente de Deus desde a eternidade. É desta glorificação pela qual Jesus orou. Imagine, até mesmo nós, como filhos de Deus, redimidos, já somos glorificados. Observe Romanos 8, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Somos glorificados porque está estabelecido na mente de Deus que sejamos glorificados. Nós também poderíamos orar como Jesus orou. Pai, glorifique-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de tudo, é importante que se diga que não somente Sproul, mas quase a totalidade dos ministros da mensagem adotaram esse mesmo raciocínio. Porque eles fazem do Filho de Deus o mesmo ser de Deus, eles sabem perfeitamente que não podem aceitar a pré-existência de um ser no passado que tivesse convivido com outro ser. No entanto, esse caminho que a maioria decidiu seguir lhes mostrou ser muito espinhoso e traiçoeiro,
porque para conservá-lo, eles tiveram que, por força de suas inserções pessoais, ignorar inúmeras declarações do profeta de Deus e das próprias Escrituras, sob as mais imagináveis desculpas. Nenhum unicista denominacional crê na pré-existência do Filho de Deus, pois isso é contrário à sua teologia. E uma vez que os crentes da mensagem aceitaram este mesmo pensamento doutrinário, eles tiveram também que descrer deste ensino do William Branham, não obstante professem segui-lo. Embora Sproul precisasse negar o ensino do William Branham sobre a pré-existência do Filho de Deus por discordar dele, por outro lado, percebe-se que ele não tomou aqui um outro arrazoamento que alguns adotaram, como o de afirmar que aquele filho antes da criação seria apenas um ofício de Deus mesmo que ele teria supostamente assumido no passado. Sabendo da inconsistência de tal argumento, preferiu apenas alegar que, anterior à criação, o filho estaria apenas na mente de Deus e que, portanto, não poderia ter existido de fato até o seu nascimento virginal. É certo que, na dispensação da filiação, Deus fez uso de um ofício de filho para atuar no corpo de Jesus sobre a terra como se Deus mesmo fosse um filho. Porém, antes da criação, Deus não atuou como filho em um ofício, mas pelo contrário. No princípio da criação de todas as coisas, o Deus Criador atuou em seu Filho como Deus mesmo, e não como se fosse um outro. Essa afirmação de que João 17,5 não estaria se referindo à pré-existência do Filho, porque colocaria em contradição todas as outras escrituras, não procede, pois o que se comprova é exatamente o inverso. Negar a pré-existência do Filho de Deus é que realmente criaria uma enorme contradição, não somente com as Escrituras, mas também com a própria mensagem do William Branham. Sproul negou as próprias palavras do profeta vistas há pouco que disse: Deus mesmo deu à luz este filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo ou um ar para fazer um átomo. O irmão Branham não estava dizendo que Deus deu à luz ao seu filho em sua mente. Ele estava falando de um surgimento literal do filho antes da criação de todas as coisas. Portanto, a interpretação que Sproul deu cria uma contradição não somente com todas as declarações que Jesus fez, mas também com o próprio testemunho de João Batista, que disse que o filho já existia antes mesmo que ele, João, havia nascido. Se quando João, ao dizer isso, estivesse referindo que o filho existia apenas como um atributo na mente de Deus, como ele poderia usar isso para afirmar que o cordeiro já existia antes dele, se João, antes de nascer, também já estava nessa mesma mente, juntamente com o cordeiro na forma de um atributo? Como na mente de Deus Jesus poderia ter existido antes de João nascer, se o único lugar onde o mesmo João poderia estar antes de ter nascido seria nessa mesma mente gloriosa onde Jesus também estava? Portanto, se antes de João ter existido, ele já estava na mesma mente de Deus, onde o Filho também se encontrava, como seria possível que Jesus pudesse existir antes de João nascer? E quando analisamos as palavras que o Filho de Deus usou para se referir à sua pré-existência, verificamos que não pode haver o menor engano acerca do que ele disse. Senão vejamos: com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa palavra glória vem do grego doxazo, que significa glorificar, honrar, louvar, exaltar, celebrar, conferir honras, ter em autoestima, tornar excelente, tornar renomado, tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto e conhecido. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: exalte-me com a mesma exaltação que eu tinha quando eu estive contigo. Que eu possa ser estimado e honrado agora com a mesma estima e honra que eu tive antes no passado. Que eu possa ser visto por todos agora em honra e louvor como eu era visto antes junto a ti.
Quando Paulo disse que Deus glorificou os que ele de antemão predestinou, salvou e justificou, significa que ele lhes deu uma posição de honra e de excelência como filhos seus por conta de suas profissões de fé. Paulo não estava se referindo a uma glorificação anterior ocorrida apenas na mente de Deus. A expressão que eu tive vem do grego eikon, que significa que eu costumava ter. O filho sempre esteve com seu pai, usufruindo de uma posição única e honrosa como o seu filho unigênito perante os anjos de Deus. E agora ele queria que os seus irmãos também participassem disso e conhecessem o amor que o pai tinha por ele desde a fundação do mundo. Conforme ele disse em João 17:24, Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. A palavra contigo vem do grego parasoi, que quer dizer ao lado. Então, Jesus não estava se referindo em estar dentro de uma mente honrada, louvável ou renomada, mas ao lado de Deus, seu Pai. Em uma outra parte de seu livro, Sproul vai contrariar o ensino bíblico de Paulo sobre a pré-existência de Jesus, usando outras palavras desse mesmo apóstolo para criar um conflito não somente com ele mesmo e com a sua doutrina, mas com toda a Bíblia, ao sugerir que o Filho vê a existência pela primeira vez somente quando nasceu da Virgem Maria. Sproul diz: onde e quando este Filho de Deus veio à existência? Observe as palavras de Paulo em Gálatas, como ele descreve este Filho dos filhos. Gálatas 4:4. Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Dessa forma, o Filho de Deus nasceu de uma mulher. Não falhe em ver a sua humanidade. O que Sproul fez com essa sua declaração foi negar as próprias palavras de Paulo em Colossenses 1:12-17. E essa prática viciosa de colocar as Escrituras em conflito com elas mesmas se repete também com os sermões do irmão Branham, onde se procura anular uma declaração sua com alguma outra que ele tenha feito, sob a alegação de que uma delas estava incorreta, pondo em dúvida aquilo que o profeta falou e criando assim uma desinformação. E sabemos que foi exatamente isso que a serpente fez no Éden, onde, a fim de enganar a mulher, criou uma desinformação, fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. É verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Porém, isso não é verdade. Isso foi um erro, uma contradição. E assim, se algum ministro dessa mensagem refutar o ensino do irmão Branham, que só o que procurou fazer em seu ministério foi repetir o que a Bíblia diz, ele terá que, por consequência, refutar a própria Bíblia, exatamente como Sproul e tantos outros optaram por fazer.